Vamos desenvolver uma aplicação Java que calcula o índice de massa corporal, o IMC. Então aqui no nosso pacote métodos, vamos criar uma nova classe Java principal. Então, logo após o método main, vamos criar um método que calcula o valor do IMC. O método vai retornar um valor double e vai receber dois valores, peso corporal e altura. O IMC é uma relação calculada entre peso corporal dividido pela altura ao quadrado. Então, é uma função bastante simples, um método bastante simples, ele simplesmente retorna a expressão do peso corporal dividido pela altura ao quadrado. O segundo método vai ser um método do tipo string. Ele vai receber o valor do IMC calculado e vai interpretá-lo. A interpretação depende dessa tabela. Primeira condição é que se o valor do IMC for menor que 18,5, nesse caso, a condição é de magreza. A segunda regra, então, não sendo um valor menor que 18,5, é maior ou igual a 18,5. E ainda, se for menor que 25, então a condição neste caso é uma condição de normal. A terceira regra é entre 25 e 30. Então, se o valor do IMC for menor ou igual a 30, então é a terceira regra, essa é a condição de sobrepeso. E a quarta e última regra, ou seja, se o valor do IMC for superior a 30, nós temos uma condição de obesidade. Então é um método que retorna um valor string. Vejam que essa combinação de comandos condicionais do tipo if gerou 4 caminhos. Em cada um desses caminhos tem um valor de retorno. Então nós estamos implementando um método com múltiplos return. Então vamos implementar no main a entrada de dados. Vamos instanciar a classe scanner para realizar a entrada de dados via teclado. Ligou o alerta, importa o pacote. Tá lá. Variáveis: peso corporal, altura e o valor do IMC. Na primeira entrada de dados, vamos solicitar que o usuário forneça, portanto, o peso corporal em quilogramas. Então, a variável PC recebe objeto de leitura next double. Está lá, ler o número real, com precisão dupla, double. Segunda entrada de dados, altura. Altura igual a ler.next double. Então, por isso que a altura é um valor double, porque tem que ser em metros a medida. Como, por exemplo, 1,77 metros, 77 centímetros. Vamos ativar o método calcula o IMC, passando peso corporal e altura. Então, veja que, coincidentemente, os valores das variáveis peso corporal e altura são os mesmos dos parâmetros peso corporal e altura. Então, isso vai facilitar a associação. Na hora que chama o método, passa as variáveis do main, que têm os mesmos nomes dos parâmetros do método. Então, aqui ativa o método, vai lá, executa
a expressão peso corporal dividido por altura ao quadrado e o valor é retornado e atribuído a essa variável. No dispositivo de saída, vamos mostrar o valor do MC com duas casas decimais e um valor string, que é a interpretação do MC. Então, nesse especificador de formato, o valor do MC, que recebeu o retorno do método IMC, e nesse especificador de formato string, o retorno da chamada ao método interpretar IMC, que vai retornar lá uma string com a interpretação do valor do MC calculado e enviado através desse parâmetro. Então vamos executar esse código. Então, uma pessoa com 87 quilos e 100 gramas, então primeira entrada de dados, altura 1,77, fiz a informação equivocada, então 87,100, 1,77 m, está lá. MC calculado 27,8. Cai nessa terceira regra entre 24 e 30, uma condição de sobrepeso. Então vejo que passa para o método interpretar MC, o valor calculado, que foi 27,8, não é menor que 18,5, não é menor que 25, é menor que 30. Cai nessa condição, retorna a string sobrepeso exatamente para o ponto em que foi feita a chamada do método aqui. E daí o valor retornado, portanto, para o método será apresentado entre os parênteses aqui no dispositivo de saída. Está lá, sobrepeso. Vamos fazer uma condição, uma outra execução. A pessoa tem 80 quilos e 500 gramas, mas mede 1,92 m. Então, uma pessoa bem alta. Então, o cálculo gerou um valor de 21,84, que não é menor que 18, mas é menor que 25. Então, o valor que será retornado será a condição normal, a string normal será apresentada no dispositivo de saída aqui. Então, é uma estrutura que tem três métodos. O método principal, que é por onde começa a execução de todo o código da classe, e o método que calcula o valor do MC na relação peso corporal dividido por altura ao quadrado, e o método que retorna uma string com a interpretação do valor do MC calculado. São 4 regras, então temos 4 comandos return indicando a string com a interpretação do valor do IMC calculado. Obrigado.